Boa tarde, bem-vindo a todos ao nosso primeiro dia do curso de análise com CAIM, dados de microbiota. Então, o título da palestra que eu vou dar hoje, um pouco de teoria, se chama Introdução à Análise de Microbioma, tá? Eu sou o Rafael, founder e CTO na By Myself, e vamos lá. Bom, até o ano 2000, para você estudar um micro-organismo, um conjunto de micro-organismos que estava presente em um ambiente ou associado com uma doença, etc., a única forma de você fazer isso era cultivando, ou seja, você tinha que ir para o laboratório, fazer um isolamento em um meio seletivo, crescer ali bactérias e fungos e poder estudar o causador de patogênese, etc., tentar entender se era resistente a antibiótico ou não, buscar enzimas de interesse, às vezes, para indústrias, você tinha que cultivar. Era a única forma que você tinha. A principal forma para se fazer biotech ou entender do ponto de vista de biomedicina, micro-organismos era cultivando em laboratório. O grande problema disso é que somente cerca de 3% de toda a diversidade microbiana estimada, ela consegue ser cultivada, você consegue cultivar em condição de laboratório. O que é isso? Em um meio apropriado, uma temperatura, suprindo algum nutriente, alguma coisa do estilo. Então, 97% ou mais dos micro-organismos que existem no ambiente, você não consegue cultivar em laboratório. O que quer dizer? Que se a gente pensa hoje em soluções biotecnológicas ou se a gente pensa em agentes causais de doenças que a gente consegue investigar, todo o conhecimento que a gente tem, isso vem de apenas um 3%, majoritariamente, que foi possível ao longo de décadas serem cultivados em laboratório. E aí o que acontece, então? A partir do ano 2000, existem uma série de convergências tecnológicas que nos permitiram acessar essa diversidade que estava oculta. E a principal delas tem a ver com o avanço do sequenciamento de nova geração, sequenciamento de DNA em escala massiva. Então, nesse gráfico aqui, a gente tem uma demonstração da queda do custo de você sequenciar um genoma humano, que era ali uma referência, um genoma muito grande, né? São 3 gigabases, a quantidade de informação para um único indivíduo. E ali, por volta dos anos 2000, você tinha um custo de aproximadamente 100 milhões de dólares para você fazer isso. Esse gráfico está em uma escala logarítmica, e ao longo dos anos, houve uma redução drástica. Surgiram novas tecnologias, novas máquinas, novos sistemas que permitiram você reduzir a menos de $1.000 o sequenciamento de um genoma humano. Então, para colocar em escala aquela mesma tarefa de sequenciar aqueles 3 gigabases de informação, você conseguiu cair de maneira vertiginosa. E aí a gente compara isso com a lei de Moore, que prevê que a capacidade computacional ela dobra a cada 18 meses aproximadamente. O avanço na genômica ele foi muito maior do que o avanço esperado simplesmente por um avanço na computação, né? Um avanço que é o paradigma hoje em dia, né? Os computadores evoluem numa velocidade X, um dia eles vão superar o ser humano. Pois a genômica ela conseguiu ir mais rápido do que isso. Então, em pouco menos de 20 anos, a gente desceu ali 1, 2, 3, 4, 5 ordens de magnitude o custo do DNA. E aí, o que isso gera para a gente hoje? Se a gente vai no banco de dados, para quem trabalha com bioinformática, isso é uma grande oportunidade para a gente, é o seguinte: a quantidade de dado genômico disponível hoje em banco de dados públicos, por exemplo, sem contar o que é gerado nas próprias empresas, aproximadamente está dobrando a cada 7 meses. O que quer dizer isso? Se você começou um doutorado, você entra no NCBI, você joga lá, pode trabalhar com uma bactéria ou com fungo XY, e busca quantos genomas têm sequenciados, possivelmente, se for um organismo de interesse, mas em média, em menos de um ano, você vai ter o dobro de genomas sequenciados para aquele organismo. E daqui a mais um ano, você vai ter de novo uma duplicação. Então, se você tinha ali 100 genomas disponíveis, no meio da tua tese, você vai ter aproximadamente ali uns 400 genomas disponíveis, né? Então, é uma quantidade absurda de dados que está sendo gerado hoje em dia. E aí, isso mostra hoje que a gente tem uma oportunidade de mercado, que tem um sistema em franca expansão, que leva ao seguinte: se a gente comparar a genômica com outras ciências de Big Data, a genômica ela ganha em disparado. Para 2025, que é daqui a uns 3 anos, estima-se que a genômica ela vai gerar por ano de 2 a 40 exabytes de dados. Comparado com outros campos de Big Data, como o Twitter, né, de 1 a 17 petabytes, a astronomia, que gera aproximadamente 1 exabyte, ou YouTube, hoje em dia todo mundo sobe alguma coisa para o YouTube, né? Coloca no YouTube, ele cresce absurdamente. O YouTube, ele deve crescer a uma taxa de mais ou menos 1 a 2 exabytes, a genômica deve chegar até uns 40, ou seja, ganhar em disparado comparado com o YouTube.
E isso para a gente, né, até para quem pensa em mercado de trabalho, etc., representa uma oportunidade absurda, porque a genômica hoje ela já é um mercado direto no mundo de aproximadamente 32 bilhões de dólares, mas deve crescer até 2026 para mais de 60 bilhões. Então, existe uma grande oportunidade, e isso é só geração de dados brutos. A gente não está falando aqui de mercado tangenciais, como diagnóstico, saúde, agronomia, etc., e biotech. Então, é um mercado gigante e tem uma carência ainda muito grande de profissionais nessa área. E aí, para a gente normalizar um pouco aqui o conhecimento, né, já que hoje é uma aula introdutória, o que seria, então, o fluxo básico de uma análise genômica? Nós temos, então, 5 passos principais. A coleta da tua amostra, então, o que você vai estudar? Você vai estudar um solo, você vai estudar um sedimento marinho, você vai estudar um animal, você vai estudar o próprio ser humano? Qual é a tua fonte da amostra? Você vai ter algum método de coleta. Aqui é muito importante pensar em como essa amostra vai ser armazenada, quanto de amostra eu vou ter, eu preciso para poder fazer uma análise posterior. Se tem contaminante, então, por exemplo, um solo ele é tranquilo, um solo desse pelado, você vai ter praticamente bactéria e fungo e outros micro-organismos. Mas se tem uma vegetação rica, e isso acontece, você pode arrastar DNA dessa vegetação e aí isso enviesar uma análise microbiana, por exemplo. A mesma coisa acontece com o hospedeiro humano. Se é uma amostra de um paciente, vai ter uma grande quantidade de DNA do hospedeiro humano ou de um hospedeiro animal, um mamífero, e possivelmente pouco DNA vindo dos micro-organismos. O segundo ponto importante no protocolo de sequenciamento é a extração da amostra. Obviamente, eu quero o DNA, então eu tenho que limpar de todas as impurezas. Essa aqui é uma foto real nossa ali, mostrando uma separação em fase de amostra de solo. Então, você tem que retirar a impureza, retirar contaminante, retirar inibidores, retirar enzimas que possam degradar o DNA e tentar conseguir o DNA da melhor qualidade, melhor pureza possível para levar para passos posteriores. Tendo em conta, dependendo do tipo de análise que você vai fazer, a gente vai falar um pouco sobre isso depois, se é uma análise de microbiota, se é uma análise metagenômica, etc. A partir daí, a gente vai entrar na parte de preparo de biblioteca, e isso vai depender se você vai usar o DNA do jeito que ele vem, o DNA completo, fazer, por exemplo, um sequenciamento aleatório, shotgun, ou se você vai estudar um marcador para fazer uma análise de diversidade. Por exemplo, 16S para bactéria ou o ITS para fungo. Então, dependendo do que você vai estudar, você vai ter um tipo de biblioteca que você tem que preparar. Então, ou você faz PCR, ou você não faz, você faz um tratamento do DNA, etc. Feita a biblioteca, entra então a parte de sequenciamento, e aí existem várias plataformas, talvez não, a Illumina hoje, ela é a plataforma referência no mercado, e aí você vai então gerar aquele dado do sequenciamento. Sempre lembrando de que se tiver algum problema nos passos anteriores, não vai ter milagre que você vai conseguir fazer com essa máquina. Então a máquina ela vai ser muito dependente da qualidade de cada passo que você realizou. E aí vai ser gerado o sequenciamento e vai gerar um volume absurdo de dados brutos, que você depois tem que levar para a parte final, que é a análise desses dados. Hoje em dia, esse tem sido um grande gargalo. Na verdade, tudo aqui é um gargalo, né? Você tem que tomar cuidado com todos os passos, mas o que a gente entende hoje é o foco do nosso seminário, hoje e amanhã. Análise do dado. O que eu faço quando eu gero ali 30, 40, 50, 300 gigas bytes de informação que vem para o meu computador e eu preciso extrair dali conhecimento, extrair dali informação. Como é que eu faço isso? Então, esse vai ser o passo do sequenciamento, você vai gerar um dado bruto, e aí vem o desespero de todo mundo, que é o que eu faço com esse meu dado, como é que eu tiro informação, como é que eu tiro conhecimento, como é que eu faço ciência em cima disso. Hoje nós vamos focar entre o passo 4 e o passo 5, como é que a gente pode fazer isso, perfeito? Tudo bem até aqui? Tudo tranquilo? Ficou alguma dúvida? Estou correndo muito, está muito rápido, está tranquilo? Acho que não, né? Se a gente pensar num fluxo de trabalho para sequenciamento, vale lembrar o seguinte: todo passo de um fluxo de trabalho de sequenciamento, ele é propenso a um viés, a um bias. E aí, um dos que é bem conhecidos, eu deixo aqui um paper para vocês, se refere ao método de extração. Então, nesse trabalho aqui, que ele está publicado num Scientific Reports, foram feitas análises utilizando diferentes métodos de extração, né? Magenpur, FastDNA, o QIAGENS-Tool, o PowerSoil está por aí também, etc.
E aí foram medidas duas coisas. De um lado está a riqueza da amostra e no outro lado está a diversidade. São dois índices diferentes, o índice de Shaw e o índice de Shannon, que você pode utilizar para estimar riqueza e diversidade. Depois a gente vai falar um pouco, principalmente na parte prática, sobre esses índices. E aí o que a gente consegue observar, cada barra dessa de cor é um tipo de amostra. Tem a amostra humana, a amostra animal, a amostra ambiental. E o que a gente consegue ver é que, obviamente, você vai ter, dependendo do teu método, aqui a única variável é método de extração. E são todos kits comerciais. Dependendo do kit que você escolher, você vai ter uma ampla variação, seja na riqueza ou na diversidade da amostra. Para algumas amostras você tem menos variação, dependendo também da composição, né, da tua amostra, mas para outras a gente observa aqui, por exemplo, o azul, olha a variação que dá entre você trocar, por exemplo, de um Fast DNA para um Power Soil, a riqueza que estava aqui embaixo subiu quase 3 vezes, a mesma coisa está acontecendo aqui com a diversidade. Então, não é uniforme o padrão, por quê? Porque cada amostra ela vai ter uma composição diferente. Algumas vão ter mais bactérias gram-positivas, outras mais gram-negativas, que vão ser mais ou menos susceptíveis para os métodos que você vai utilizar. Então, tem que ficar muito claro para vocês esse conceito. Nenhum método de extração, nenhum método de sequenciamento, nenhum método de análise, inclusive, ele é 100% preciso para uma amostra. Ele vai dizer exatamente a ciência certa o que é que tem ali. Eles sempre vão ser uma estimativa. Por quê? Cada método de extração, cada método de sequenciamento, até a polimerase que você usa para amplificar, se for baseado em amplificação, ou mesmo o pacote que você utilizar para analisar seus dados, ele vai dar um resultado diferente. Isso aqui é experiência, você pode fazer o experimento, pegar o mesmo dado de sequenciamento, rodar em 3 pipelines diferentes de análise e você vai ter resultados ligeiramente diferentes, ou muito diferentes, dependendo de tudo. Banco de dados que você utilizou. Então, o que a gente faz hoje em termos de pesquisa? Se você vai planificar um projeto a longo prazo ou um laboratório, é sempre bom você pensar, ir para a literatura, ver qual é a referência da área, o que a tua comunidade científica está utilizando, é o PowerSoy, é o Stool, qual é o que está sendo utilizado, e, em função disso, você tentar normalizar o teu experimento para ter dados que sejam compatíveis a longo prazo. Então, se a cada tese, a cada mestrado, a cada trabalho que você fizer, você trocar o kit, trocar a plataforma, vai ser complicado você comparar, certo? Então, lembre-se, nenhum método é 100%, todo método e cada passo desse, desde como você coleta, como você extrai, kit que você usa para amplificar, a plataforma que você escolhe para sequenciar e a pipeline de análise que você usa, ele vai gerar um tipo de desvio de tendência no teu dado, tá ok? Então, tem que ficar bem claro aí para a gente. Obviamente, aqui a gente sempre tem algumas recomendações, quando a gente faz, a gente normaliza para cada tipo de experimento, a gente pode conversar um pouco sobre que kits a gente já testou, o que a gente gosta, o que tem sido um padrão hoje para algumas comunidades, tá certo? Bom, e aí quando a gente fala de sequenciamento, hoje a principal plataforma no mercado é a Illumina, é disparado, não sei quanto por cento do mercado deve ter. E aí o que acontece? Você tem vários equipamentos. Cada equipamento, se a gente olhar nessa tabela resumida, você tem duas questões importantes. Quanto custa o equipamento? Isso é importante se você pensa em universidade, em empresa, etc., grupo de pesquisa. Vale a pena comprar? Vale a pena ter? E quanto ele gera de dados? São os dois principais valores que a gente tem que olhar. Então, você tem na plataforma Illumina de $20 mil a $1 milhão, dependendo do que você está colocando ali, da máquina. E você tem algo interessante que é quanto de dado máximo você vai gerar por corrida. Isso é importante porque dependendo da dimensão do teu projeto, você vai precisar de uma cobertura, de um volume de dados X ou Y, certo? Não dá para fazer um genoma humano com uma máquina que vai te gerar 1.2 gigabases. Entendeu? Então, isso vai ser importante você pensar. O que é que eu estou trabalhando? Estou trabalhando com 16S, estou trabalhando com sequenciamento short, eu estou trabalhando com uma alta diversidade, eu preciso de uma cobertura muito alta. Então, quanto mais à direita aqui do nosso slide, maior vai ser o dado final gerado e o custo da máquina, obviamente. Então, esse é um ponto. Porém, tem um dado interessante. Quando você analisa o custo do sequenciamento por giga gerado, quanto mais à direita, menor o custo. Obviamente, quanto maior a escala do que eu faço, o custo unitário ele reduz. É aquela história, compre 5 e pague 4, né? Quanto mais você compra, maior o desconto, supostamente, né? Aqui vai funcionar assim. Por quê? Porque
o custo dos reagentes vai ficando menor, e aí você consegue ter maior output a um custo menor. Hoje, no mercado, o que a gente tem? Para clínica, mais para a parte de saúde, olhar a mutação, é muito fácil hoje você encontrar o iSeq, vários laboratórios que trabalham com diagnóstico, por exemplo, que não é o nosso tema aqui. Ele é um investimento muito baixo e você tem ali um resultado, um output ok, para você poder trabalhar com análise em pequena escala. Para microbiota, a referência do mercado hoje é o MySeq, é uma máquina intermediária, aproximadamente uns 100, 110 mil dólares, que gera. Ele tem uma outra especificação que eu vou mostrar para vocês, para poder trabalhar com microbiota, mas ele é hoje a referência do mercado. E quando a gente fala de metagenômica shotgun, por exemplo, aí a gente tem que ir para uma máquina a partir de um NextSeq, de um NextSeq a um HiSeq, mas hoje o NovaSeq ele tem entrado muito forte no mercado porque ele joga o custo por base muito lá embaixo, então a gente consegue executar projetos que requerem uma cobertura maior de dado, a gente depois pode comentar um pouco sobre cobertura, a um custo mais acessível. Então, para a gente, hoje, o interessante é pensar, por exemplo, em duas tecnologias. O MySeq, né, que é o convencional, a maioria das universidades públicas hoje já tem acesso a uma máquina dessa, seja em um campo, no seu campus, em alguma colaboração, ou um NovaSeq, que grandes indústrias, inclusive algumas no Brasil, já têm acesso a essa máquina, que consegue também gerar um grande volume de dados. E aí, começa a vir um problema, não é o mesmo você receber 15 gigas de dados no teu computador para trabalhar, a você receber 6 terabytes de dados, certo? Então, isso, em termos de bioinformática, a gente sempre tem que pensar também, tá? Se eu vou trabalhar com um dado, eu tenho equipamento, eu tenho disco, tenho drive suficiente para receber isso daí? Então, isso é algo sempre a se considerar, ok? A gente pode voltar um pouco a isso depois. E aí, como é que funciona a Illumina? De uma forma bem complexa, e eu não vou entrar em detalhe, mas basicamente você tem os seus fragmentos, que está aqui em diferentes cores, vermelho, azul e verde, etc. Você vai ligar os adaptadores, isso vai ser feito uma série de reações, etc. Vai para uma flow cell. Nessa flow cell, cada fragmento desse, ele vai ser feito uma amplificação clonal, porque isso aqui é importante para você conseguir ter o resultado do sequenciamento. Então, vai gerar o que eles chamam aqui de clusters. E aí, através de um sequenciamento baseado em síntese, o que é isso? Vai ser incorporado uma base a partir de um primer, que a gente está vendo aqui, essa caixinha cinza, e a cada base que vai sendo incorporado, aquele cluster vai emitir um sinal luminoso. Então, nesse cluster aqui que está sendo sequenciado, vai ser T, A, G e C. A máquina captura isso e ela vai entender que é essa sequência que está sendo gerada. Só que isso multiplicado por milhões de pontinhos nessa flow cell, que vai gerar, então, o nosso sequenciamento. Quanto maior a capacidade da máquina, mais spots você vai ter para o sequenciamento, então mais reads, né, que é no final do dia o que vai importar para a gente, vai ser gerado, maior vai ser o output. Mas, basicamente, ele é um sequenciamento baseado em amplificação e sequenciamento por síntese, tá ok? E aí, protocolo é super complexo, várias coisas, mas basicamente o que vai acontecer é, você tem o teu DNA de interesse, você vai ligar os adaptadores, esses adaptadores, eles têm os primers para sequenciamento e também primer para você identificar que amostra é qual amostra é qual. Isso vai ser importante porque geralmente um sequenciamento desse, você não vai usar uma única amostra por flow cell, você pode ter até 384 amostras em um único sequenciamento. E aí, depois disso, a bioinformática, né? O que vai ser a bioinformática? Vai ser toda a parte tanto de limpeza desse dado, remover adaptadores, ficar só com o teu DNA, olhar a qualidade desse dado, etc., e depois fazer a parte taxonômica. Então, você tem toda uma parte de bancada, uma parte experimental para gerar essa informação, vai gerar uma grande quantidade de informação e depois você vai ter todo um procedimento para poder analisar esse teu dado. Aqui cabe um ponto bem importante para a gente, que é o seguinte, Illumina como referência, tá? Existem outras plataformas, tem a Termo, etc. Mas vamos pensar hoje em Illumina, que é o 95% do que vocês vão ver eu trabalhar. A maioria, ou qualquer plataforma da Illumina consegue fazer um sequenciamento pelos dois lados, que a gente chama de pair-ends, ou seja, para cada read, você tem a leitura desse fragmento por um lado e pelo outro. Isso vai te dar, depois, do ponto de vista de bioinformática, maior fiabilidade de que aquela sequência não é um artefato, que ela realmente existe. Por isso que hoje a gente sempre trabalha de maneira convencional com
reads pareados, leituras pareadas. Você lê o mesmo fragmento de um lado ou pelo outro, tá? Aumenta a fiabilidade. Illumina tem uma limitação do tamanho máximo que pode ser sequenciado. Então, essas sequências, elas vão gerar, no máximo, 300 nucleotídeos por reads, certo? E aí, se você tem um fragmento que está sequenciando, se você fizer, teoricamente, uma somatória, qualquer plataforma Illumina você poderia sequenciar uma read de 150, a outra 150, e aí, em teoria, a gente sabe que não é assim porque tem questões de qualidade, você conseguiria ter uma sequência final de 300 nucleotídeos. Ali seria a informação que você usaria em análises posteriores. Para a microbiota, e eu vou explicar por que daqui a pouco, para a região que a gente trabalha, no mínimo, você precisa de reads de 250 de cada lado. Então, em teoria, você trabalharia com 500 pares de base total de sequência, que é o mínimo ali para você poder fazer uma análise de microbiota numa região do marcador, por exemplo, um V3, V4, 16S. Quem consegue entregar esse tipo de sequência são dois equipamentos, o MySeq e o NovaSeq. Lembra que eu mostrei aqui para vocês? O MySeq está aqui, gera um total de até 15 gigas a um preço de 100, 110 mil dólares. O NovaSeq é esse gigante aqui, que já é uma máquina de $1 milhão e gera uma grande quantidade de dados, tá? Então, o médio e o gigante são os que conseguem entregar, as que estão, o resto da plataforma trabalham com até 150. Então, para análise, hoje, uma referência que tem ficado no mercado para quem trabalha com NovaSeq em larga escala é PairRange 250, e se não, o convencional que você vai encontrar na maioria dos artigos, inclusive, é o MySeq, que entrega também, tem um kit que consegue entregar 300 mais 300, ou seja, reads pareadas de 300 nucleotídeos cada uma. Em teoria, você teria 600 pares de base sequenciado, o qual, na verdade, você acaba perdendo. Vale lembrar que quanto maior o read, ao final dele, você acumula erros, porque essa síntese aqui, ela vai decaindo ao longo do processo. Então, mesmo que você tenha 300 pares de base, quando você analisa a distribuição de erros, quanto mais ao final da read, mais você acaba perdendo informação, você acaba tendo que limpar esse dado. Então, por isso que eu falo que em teoria seria 600 pares de base, mas nunca é. Você sempre vai perder uma informação, então isso aqui é relevante, tá? Então, análise de microbiota hoje em dia, vamos pensar em duas plataformas, MySeq e NovaSeq, ok? E aí, beleza. Quando a gente fala, então, de microbiota, microbioma, etc., o que que tem? O que que você imagina que tem na tua amostra? Vamos pensar aqui num solo. Se eu pegar um solo, ou um hospedeiro, ou um objeto, uma superfície hospitalar, o que que tem ali dentro? Então, eu deixo aqui um artigo, uma revisão muito boa sobre metagenômica, biologia sistêmica, que tem essa figura aqui que eu gosto muito, que é o seguinte, são diferentes amostras, logo no início da metagenômica, quando você começou a olhar, o que tem em cada um desses? O que tem no mar sargáceo? O que tem no solo? E aí você tem uma série de coisas. Não tem só bactéria, tá? Hoje em dia é muito comum você falar, microbiota é bactéria. Não, na verdade, a tua amostra tem muita coisa. Ela pode ter bactéria, vírus ativos, prófagos. Ela pode ter pequenos eucariotos, fungos, etc. Pode ter arqueia, etc. Então, você vai ter uma grande diversidade. A maioria dos trabalhos hoje sempre tem focado em bactéria, que geralmente é o mais abundante, olha aqui, vários ambientes. Poucos têm feito de vírus. Fungo, geralmente são minoritários, mas em alguns ambientes eles são bem relevantes, por exemplo, aqui em alguns vermes para fazer digestão de matéria orgânica. Então, dependendo da tua amostra, você pode ou não ter alguma coisa relevante, por exemplo, aqui no Golfo do México, eucariotos, que vai incluir fungo, é basicamente irrelevante. Em outros ambientes, como o solo, a diversidade de fungo, a abundância de fungo é importante. Então, entender o que você esperaria e quem pode estar contribuindo para o teu ecossistema é fundamental para você poder delinear o teu sistema experimental, tá ok? Então, isso aqui é relevante para a gente. Para conseguir ter acesso a uma análise dessa completa, você tem que partir com uma abordagem de sequenciamento massivo, não baseado em marcadores. Quando a gente fala de microbiota, 16S e ITS, você está trabalhando somente com um organismo. Então, você escolhe uma classe e é ela que você vai trabalhar, tá ok? Mas pensem que a amostra de vocês tem muita coisa ali, seja ela qual for. E aí, o que é, então, essa metagenômica? E aí eu cito um outro trabalho aqui de um grupo aqui da USP, certo? Que
tem vários trabalhos relevantes com metagenômica, o grupo da professora Guazzaroni. E aí ela tem essa figura que eu acho bem interessante, que é o seguinte: pensa num ambiente, você extrair um DNA, e aí você vai ter esse DNA ambiental. Você pode fazer duas coisas com ele. Você pode... Três coisas, na verdade. Você pode clonar esse DNA e procurar, por exemplo, uma enzima ativa. Ah, eu quero trabalhar na indústria, eu quero pegar uma enzima para poder fazer a minha análise. Então, você pode fazer o que a gente chama de metagenômica funcional. Eu só vou isolar clones, fragmentos de DNA que tenham uma atividade funcional. E aí tem vários trabalhos, a gente pode fazer até um workshop só baseado em metagenômica funcional. A gente chama a professora Maria Eugênia, ela vai estar feliz em falar para vocês sobre isso daqui. Você pode pegar esse DNA e sequenciar tudo que tem ali. Se você sequencia, você entra na metagenômica estrutural, porque aí você vai conseguir ver os genes, fazer inferência metabólica. Você vai conseguir fazer inferência de genomas que você pode isolar a partir dessa comunidade. Então, isso aqui é a maior resolução possível para você entender o seu sistema. Problema: preço. É uma análise muito mais cara, porque você tem que ter uma cobertura muito alta para você conseguir ter uma análise fiável. Agora, quando você está fazendo uma análise mais exploratória, você não tem nada, zero informação, você quer começar a entender a dinâmica, a gente pode ir para uma análise que não é metagenômica, tá? Então, a professora Guazzaroni é bem incisiva, bem chata com isso. 16S não é metagenômica, é microbiota, é uma análise de diversidade, você pode chamar de análise de diversidade. A gente chama de microbiota, então vamos diferenciar. Se eu venho para cá, eu chamo de microbioma, tá? Metagenômica, microbioma. Se eu venho para cá, eu chamo de microbiota, uma análise de microbiota. Porque a gente só vai bater um cara crachá, a gente vai pegar uma lista de nomes, é que nem eu pegar agora no grupo de quem está assistindo e fazer um print dos nomes. Eu vou falar, olha, tem fulano, tem Maria, tem João, tem Estela, tem não sei o que, tal. Então eu tenho quem está ali. Ah, quais são os nomes mais abundantes, né? Aparece muito, sei lá, João, Maria, não sei. É o que vai aparecer. Mas eu não vou ter um perfil funcional muito exato. Não vou saber quais são os genes que estão ali. Eu posso fazer algumas inferências, etc. Então, o foco hoje e amanhã com a plataforma KIME é justamente uma análise de microbiota. Eu vou fazer a amplificação de apenas um fragmento e eu vou tentar entender a dinâmica da comunidade ao nível de quais são os organismos que estão ali e qual seria o potencial papel que eles estão executando, tá certo? Então, análise de microbiota. E aí, como é que é feita essa análise de microbiota, então? Vamos focar em dois temas, o 16S e o ITS. Né? São os dois principais hoje no mercado. 99% do que as pessoas hoje mandam para a gente aqui, inclusive na By Mycel. Pode enviar os artigos, podemos sim. A gente vai mandar, a gente manda para vocês a lista de artigos que está sendo apresentado, tá bom? Uma análise de microbiota, 16S, por exemplo. 16S seria um gene conservado em bactérias e arqueias, tá? Então, também sai arqueia quando a gente faz o 16S. Ele tem aproximadamente 1.500, 1.600 pares de base. E ele tem uma coisa interessante. Quando você olha para a estrutura desse gene, ele tem regiões conservadas, tá aqui o cinza clarinho, ou seja, se você olhar todos os micro-organismos do banco de dados, é praticamente idêntico, muito, muito conservado. Só que essas regiões estão intercaladas por regiões hipervariáveis. E aí, isso gera um código de barra, como se fosse ali um barcode mesmo, né? Como se fosse um QR Code. Né? O QR Code ele é quadrado, ele tem as pontas, e aí você tem variável no meio. Aqui é a mesma coisa. Você pode, então, desenhar primers e regiões conservadas, amplificar toda a população e, com base na assinatura única de cada organismo, dizer se é Bacillus, se é Pseudomonas, se é coli, se é Xanthomonas, etc. Tá certo? E no 16S são 9 regiões hipervariáveis, que a gente chama de V1, né? Variable Region 1 e Variable Region 9. Então, tem o V1, o V2, o V3 até o V9. Antigamente, na época, no Stone Age da análise de microbiota, tá? Ou seja, para quem de nós já tem 30 e poucos anos, Stone Age era a nossa realidade da IC ou da pós-graduação, tá? O que é que se fazia? Você fazia PCR do fragmento completo, você clonava isso daqui, e aí um por um você ia sequenciando para um sequenciamento chamado de Sanger, que era lento, chato, tinha que editar as sequências, fazer análise. Isso aqui você, na mão, para você conseguir fazer umas 100 sequências de qualidade, além de você gastar uma grana, você ficava ali uns 6 meses a 1 ano trabalhando fácil. Então, por isso que a gente chama de Stone Age, da era de metagenômica não, de análise de microbiota, tá? Por 16S.
Mas aí, lá pelos anos 2010, começou uma nova tendência. Com a entrada no mercado da Solex, que depois foi comprado e virou Illumina, né, o custo do sequenciamento ele caiu, já mostrei para vocês o gráfico, só que, dado a limitação de tamanho do que pode ser sequenciado, os pesquisadores começaram a fazer o seguinte, olha, em vez de pegar e sequenciar todo o 16S, vamos pegar só a região hipervariável e tentar usar isso para fazer uma inferência? E funcionou. Né? Foram feitos vários estudos e aí você pode amplificar só uma região hipervariável e usar essa assinatura para dizer se a que organismo pertence. Então, vantagem disso, em um único PCR, em questão de semanas, você consegue gerar uma quantidade absurda de dados de sequenciamento, a um custo muito mais baixo e a um trabalho infinitamente menor do que era esse pesadelo de fazer isso daqui, tá? Mas a grande desvantagem é que você sequencia apenas 450 pares de base, por exemplo, se a gente falar em V3 e V4. Quando você fala em V3 e V4, eu estou usando a informação de duas regiões hipervariáveis para definir um grupo taxonômico. Na versão original, nós tínhamos 9 versões. Então, a solução dessa análise, embora chata, cara e lenta, era muito maior do que a versão atual, né? a era moderna, de 2010 a 2020. Mas a facilidade e outras questões que eu já falei compensavam. Então, hoje, o padrão de ouro no mercado, o que é? Da maneira moderna, é você fazer uma microbiota com, por exemplo, VT de V4, ou só V4 às vezes, para tentar fazer uma inferência. A gente consegue chegar a nível de espécie com essa análise? Não, dificilmente. Só chega a nível de espécie quando o gênero só tem uma espécie, mas aí é brincadeira também, né? Então, a gente para a nível de gênero, tá? Por bioinformática, a gente vai parar em gênero aqui, na maioria das hipóteses. Para alguns grupos, como, por exemplo, E. coli e Shigella, a gente nem consegue diferenciar. Então, isso para a clínica é ruim. Entre E. coli e Shigella, você não sabe qual das duas é a bactéria, você coloca num bolo só. Como é que está sendo hoje? Todo mundo faz, todo mundo quer microbiota, todo mundo faz mais SICA, etc. A gente está entrando hoje na era do sci-fi. Sci-fi por quê? Porque hoje tem uma plataforma muito legal, tá? Que a gente é muito fã, a gente adora, a gente não troca por nada, que é o Minion, que é um sequenciador portátil pequenininho, que parece literalmente um sabre de luz, então você se sente um Jedi segurando aquele negócio. E a tecnologia é diferente e permite você fazer um sequenciamento que a gente chama de long read. Qual é o limite do sequenciamento Minion? Tem sequenciamento que chega a 1 megabase contínuo de sequência. No nosso grupo, a gente já pegou, em média, 30 kilobases, chegando até a 200 kilobases de sequenciamento. Então, aquela limitação de fragmento pequenininho cai por terra. Agora, eu posso analisar de volta o 16S, pegando as 9 regiões hipervariáveis. Tem algum lado contra? Tem. A qualidade de um dado Illumina, pela massividade de formação de cluster, geralmente a gente faz um corte na sequência de 99,9% de qualidade. Um Fred ali, uma qualidade de um Q30. Para Minion, a qualidade das bases não é tão alta, então a gente faz um corte entre Q7 e Q10, dependendo da pergunta que a gente tem. Com Q10, que significa uma taxa de erro de 10%, a gente já consegue chegar a nível de espécie. Então, isso é fantástico. Nós perdemos em qualidade, só que eu tenho 10% de erro de um fragmento de 1.600. Então, na verdade, eu tenho 1.450 pares de base que são de alta qualidade e que eu posso usar na minha análise. É muito mais informativo do que eu ter 300 pares de base de alta informação. Tá certo? E aí, não é brincadeira, é uma plataforma bem interessante, isso aqui pode ser até tema de um outro curso para a gente. Então, isso aqui é um computador, o pessoal leva para a Antártica aqui para fazer um experimento e está aqui o tamanho dele. É uma coisa assim fantástica, gente. A gente coleciona no laboratório. Tá? Então, kit protocolo super fácil, você faz 100 grandes equipamentos e você consegue gerar um sequenciamento. E aí tem vários trabalhos que já estão comparando a tecnologia, tem muitos trabalhos, tá? Mas aqui a gente cita alguns que compara a tecnologia de você fazer short read, ou seja, read pequeno Illumina versus long read. Não é o único, o mínimo, mas ele é o mais acessível em termos de custo do equipamento. Aqui, por exemplo, a comunidade de fungos, como é que eu estou de tempo? 45 minutos, cara, fala pra caramba. Esse daqui, ele trabalha fazendo sequenciamento de 16S ou 16 mais 23S, isso aqui é legal porque você consegue chegar não só à espécie, mas também à subespécie. Em microbiota, isso é uma altíssima resolução.
em um único sequenciamento. E aqui também, de novo, confirmação de que você pode utilizar o 16S para fazer uma análise do gut Human Microbiome com uma resolução a nível de espécie, tá? Então, não é propaganda nossa, tem vários artigos na literatura que demonstram isso. Inclusive, artigos nossos. Esse foi um trabalho nosso publicado ano passado, trabalho do Guilherme, doutorando da Maria Eugênia, né, com a bioinformática feito pelo Felipe. Não sei nem se o Felipe está aí na nossa plateia. Mas aí o que a gente fez foi basicamente fazer um comparativo. Então, a gente estava testando a tecnologia no laboratório, na USP ainda. Nós tínhamos um trabalho bem interessante feito no HC sobre contaminação hospitalar, tentando encontrar diversidade de micro-organismos em diferentes superfícies do hospital, né? Desde a cama do paciente até o celular das enfermeiras, que era, inclusive, em lugares mais sujos, diga-se de passagem. Mas o que acontecia? Você tinha, então, o sequenciamento das mesmas amostras por 16S, V4, e nós fizemos, então, um sequenciamento com Minion, 16S completo. E nós queríamos comparar, e está aqui o resultado, olha, cada corzinha dessa é um gênero de bactéria, tem Acinetobacterium, Bacillus, tem Enterobacter, etc. Perfil Illumina, perfil Nanopore para a mesma amostra, tá? Então, mesmo DNA, a mesma extração do mesmo tubinho, um sequenciamento Illumina, um sequenciamento Nanopore. Então, o que a gente consegue ver? Olha aqui o perfil, obviamente muda um pouco, a gente sempre falou, qualquer método, qualquer variação, inclusive a forma de sequenciamento, ela vai dar uma diferença, não vai ser 70% E. coli, 70% E. coli, não. Desculpa, mas para a gente é importante pensar isso aqui, olha, o perfil dominante Acinetobacter está aqui, perfil dominante está aqui, Acinetobacter não, desculpa, era Bacillus aqui, você vê que o verdinho está aqui, está aqui. Então, a correlação para esse dado foram mais de 35 amostras. Dependendo da amostra, a correlação variava de 0,6 a 0,9 de correlação, ou seja, muito alta, pensando na portabilidade. Só que a grande vantagem é que quando você pega esse dado e abre, você consegue, com o Nanopore, resolver ao nível de espécie. Então, você conseguia identificar que espécie de bacilo estava ali, que espécie de Staphylococcus estava ali, e as diferentes quantidades, simplesmente trabalhando o dado com o BioInfo. Então, isso você não consegue fazer com o Illumina. Illumina você para em gênero. Então, a gente acredita que a próxima grande revolução de microbiota, isso que a gente está postando hoje, é muito forte, inclusive como empresa e como grupo de pesquisa na USP, que a gente ainda tem vínculo, é a utilização de Nanopore como plataforma de sequenciamento, pelo aumento de resolução. E o custo é o mesmo. E aí, finalizando, o que a gente vai fazer então? Amanhã a gente vai fazer uma demonstração e utilizar a plataforma que hoje no mercado ela é a referência. Então, tem muitas formas. Isso é importante pensando em bioinformática. Em bioinformática, existem muitas formas de fazer a mesma coisa. Mas o KIM2, ele é hoje um padrão referência no mercado, né, e na academia, de análise de dados de microbiota. E aí ele vai, basicamente, você vai ter o artefato, que é um arquivo que vai pegar todos os dados do sequenciamento, e você trabalha com esse artefato, como se fosse um objeto, como se fosse um containerzinho onde fica tudo ali dentro. A partir dali, o KIM ele tem uma série de ferramentas já embutidas na pipeline, então já tem vários métodos, em vez de você ter que instalar um por um, já vem tudo embutido, tudo embarcado, e aí você vai rodar diferentes passos do processo, vai aplicar o método que te interessa para ver uma coisa ou outra, você consegue gerar visualizações de estatística. Então, ele é um protocolo bem completo, a gente vai abordar os principais dele, não toda a possibilidade, tá? Então, até pelo tempo de 1 hora, a gente vai colocar uma pipeline, um fluxo global, geral, simplificado, já suficiente, com os códigos funcionais para vocês, aonde, a partir de um dado importado ali, dado bruto do sequenciamento, você tem o demultiplex, o denoise, você vai clusterizar os dados, você vai conseguir fazer o alinhamento, traçar a filogenia e taxonomia, conseguir ver as abundâncias e já começar a fazer um pouco de estatística, alfabeto, diversidade, etc. Gerar uns bar plots. Então, na plataforma que a gente vai entregar para vocês, você vai conseguir rodar o principal, o básico, e entender o que é a saída, que isso é importante. Né? Muitas vezes, quando a gente entrega até para os nossos clientes ali, uma análise dessa, fica a dúvida, nossa, mas como foi feito isso? O que significa essa tabela? O que é esse gráfico? O que é isso? Então, a gente vai tentar abordar um pouco isso nesse treinamento de amanhã. E aí, pessoal, com isso eu acho que eu finalizo essa introdução. Eu sei que falo rápido pra caramba, eu espero que eu não tenha dado um nó na cabeça de vocês.
Mas a gente fica aberto agora para perguntas, que eu vi que apareceu bastante coisa ali no chat, beleza? Quem quiser perguntar, não sei se a Estela e o Gustavo olharam aí no chat algumas coisas para elencar, ou se não, pode abrir o áudio também. Só vou ligar a luz que eu Sim. estou meio no escuro aqui. Pode ir falando, estou escutando. Gustavo, como é que a gente faz aí Ó, de novo? eu anotei, tem duas aqui no final, mas primeiro, em relação ao kit Magmax Core e as suas variações, o que você acha desse kit? Se você tem algum posicionamento em relação a isso. Tá, não conheço, não trabalhei com ele. Então, assim, a resposta é bem direta. A gente trabalhou principalmente com os kits da Qiagen, Blood and Stool, o que mais? O Power Sol é o nosso referência, mas o Magmax eu não trabalhei. Esse kit, Rafael, é um kit da Termo, é um kit bem voltado à área veterinária, então é usado para amostras fecais, para alguma coisa de soro, de sangue, e pela descrição, né, do kit em si, ele tem a bid magnética. Então, diferentemente do que a gente usa em laboratório, que a gente usa alguns kits da Qiagen, por exemplo, o Power Soil, ele tem, em vez de uma bid magnética, ele tem algumas resinas que permitem uma maior fragmentação. Agora, kits com bids magnéticas também são muito boas, tá? Então, a gente não tem ideia da eficiência, né, em si, comparada com o kit o ouro que a gente costuma usar, mas a princípio parece ser um kit bom para extração. E também é usado para extração de RNA. Legal. A gente sempre dá preferência hoje para a amostra mais complexa a kits que tenham beads, não necessariamente magnética, né? Que a magnética ela elimina a necessidade de coluna. Para purificação, você purifica mais fácil e automatiza. Mas que tenha os beads para lise, ou seja, você vai colocar isso num vortex ou num thermomix, e pela agitação com as beads, ele bate na parede e lisa a célula melhor. Então, isso dá mais eficiência para organismo difícil, por exemplo, o gram positivo, que tem uma parede mais espessa. Tá? Então, assim, se a gente tiver que recomendar, se dinheiro não é um limitante, né, e se número de amostras também não é um limitante, falar, vou fazer 10 amostras, não vou fazer 200 amostras, que às vezes você precisa automatizar, a gente sempre recomenda que tenha uma lise mecânica, porque a química, por mais que você jogue uma lisozima ou alguma coisa, a lise química ela não é tão eficiente para alguns organismos como uma lise mecânica, tá? Mas assim, a critério de cada um também. Às vezes, não, mas para a população que eu estudo é sempre gram negativo, ou já está validado que representa bem, porque já foi feita alguma validação na literatura, de boa. Ó, tem uma outra aqui. Como que você trata os erros do mini-ion no agrupamento das sequências em OTU, ASV e etc? Legal. A gente não faz agrupamento, porque não dá para fazer, justamente pela questão de erro. Quando você faz agrupamento em Lumina, é o seguinte, você considera que X reads são diferentes, mas são a mesma coisa. Então, é isso que você tenta dizer quando você faz esse agrupamento, e aí você usa isso para poder quantificar. Mas para Minion, a cada read, a gente atribui uma taxonomia. Então, o que você faz? A gente utiliza o Minimap 2, e aí ele vai pegar contra o banco de dados, ele fala read por read, de onde quem é o mais próximo. E aí ele ranqueia esse alinhamento em comparação com todo o banco de dados. Se aquela read pega em muitos organismos, ele descarta, fala, olha, eu não tenho segurança para essa read, vamos descartar. Mas se ela pega um bom alinhamento com um único grupo e não com outros, ela classifica. E aí quando você valida isso com a mesma amostra com Illumina, a correlação é muito alta. Então você não faz agrupamento de reads, tá? Isso é uma diferença do método de bioinformática quando você trabalha com o Minion, ok? A gente pode agendar, né, Gustavo? Fazer um treinamento de Minion. Seria Pode legal. ser. Tem alguns algoritmos que dá para você utilizar para ele tentar ele clusteriza os seus reads baseado num padrão de sequência, né? Ele cria um modelo matemático para sequências e ele tenta criar um perfil para sequências do nanopore, mas ainda não é uma coisa muito bem estabelecida na literatura, né? Não. E pela validação nossa, você fazer um Minimap 2, por exemplo, com uma correlação de 0,9 com Illumina,
assim, é fantástico. Inclusive com a amostra, quando a gente faz para detecção de contaminantes, né? A gente tem feito alguns trabalhos assim, é fantástico a resolução que ele tem. Sim. Então, eu acho que a gente não precisa partir para um método de clusterização. Vamos lá. Sim. O que você acha da análise utilizando R e pacotes como o Data2, que é o Data2, que é o que eles utilizam no Chime? O quão diferente dos resultados vindos do Chime? Então, boa pergunta. O Chime, o que acontece? Ele vai ter, não sei, teria que testar. O que a gente fez no nosso grupo foi padronizar diretamente com o Chime, né? Como o Gustavo fala, que eu falo Chime, não sei qual é a forma correta de falar. Chime. Mas, assim, por uma questão de compatibilidade com a literatura, a gente preferiu usar essa abordagem. Mas você variou... Quer falar alguma coisa, Gustavo? Sim, Rafa, até só para complementar o que você está dizendo, o Data2, ele é um pacote específico do R, mas muitas pessoas acabam fazendo a portabilidade desses pacotes como plugins dentro da ferramenta Chime. Então, você tem acesso a, por exemplo, a utilização do Data2 dentro do Chime. Você consegue utilizar o Scikit-Learn, que é o pacote de machine learning dentro do próprio Chime para você criar os modelos de treino, né? Que tudo isso a gente vai ver amanhã. Mas é basicamente isso, entendeu? Legal. Eu só vi aqui rapidinho que a Agatha perguntou, a Maura também perguntou sobre a questão do nanopore. Amanhã é Illumina, tá, Agatha? A gente vai trabalhar com dado Illumina. Então, o Chime você não consegue usar nele dado de nanopore, porque você precisa de um dado com alta qualidade. Inclusive, isso foi um grande desafio para a gente, ter que achar um pipeline. E como grupo de pesquisa, a gente publicou um dos primeiros trabalhos validando uma ferramenta de análise com base para nanopore, porque não existe um padrão ouro de mercado. Isso para 16S. Desculpa, eu abri para o... 16S, não. Sem a gente problema, sim, para 16S. A gente está com esse mesmo problema agora, trabalhando com o nanopore, por isso que eu tenho bastante interesse, eu tenho um treinamento sobre isso. Não, vou procurar legal. esse artigo. Não, perfeito. A gente passa para vocês. Eu só ia fazer um parênteses, pessoal, antes que daqui a pouco o pessoal comece a ir embora. Antes de a gente continuar as perguntas, abram aí para a gente tirar uma foto do grupo. Tá bonita a sala aqui. Nossa, estou vendo 10.000 pessoas na sala. Maior sucesso. Achei que ia vir 20 ou 30. Na verdade, nós tivemos uma porrada de inscritos, tivemos que abrir um maior número de vagas aí. Tá? Vamos abrindo a câmera. Quem puder, tá? Quem não tiver de pijama, quem não tiver... em situação, tá cozinhando, tá no restaurante, tá no Coco Bambu assistindo um negócio, fala, não, peraí, vamos lá. Nossa, muita cara, legal. Pena que o Google não deixa ver todo mundo, mas olha aí. Gente, todo mundo sorrindo ali, ninguém fecha o olho, tá? Ninguém pisca pelos próximos segundos. Abre bem assim o olho. Vamos lá. Deixa eu só esperar aqui sair o portezinho aqui da Glória, já vai... Senão vai sair na foto também. Vamos lá. 1, 2, 3. Não saiu ainda. Sorriso, galera. Tá quase fechando. Vamos lá. Sorriso. Vou tirar a primeira foto. Boa. Vamos tirar mais uma aí. 1, 2, 3 e... Boa. Muito bom. Voltamos agora para perguntas. Todo mundo se fecha. Não quero mais aparecer. Tem uma outra aqui. Qual o limiar da identidade utilizada para definir as espécies para esses marcadores? Então, qual que é a identidade que a gente utiliza, né, para considerar um read, associar o read a um determinado taxa, né? Vai, responde aí, Gustavo. Isso é até algo que a gente estava conversando hoje. Antigamente, eles utilizavam valores menores, né, por volta de 97% de identidade, mas para definir com uma maior precisão, a gente utiliza valores de 99% de identidade para definir a espécie. E isso no Illumina, né? Mesmo assim, utilizando essas regiões que são menores, como o Rafa falou, de 250, em cada um dos reads, né? Então, o forward e o reverse, que vai somar no máximo 500 aí, a gente utiliza esses 99, só que, igual o Rafa mencionou durante a apresentação, é muito difícil a gente afirmar isso a nível de espécie, então
Para ter uma afirmação mais certeira, a gente geralmente fica a nível de gênero mesmo para ter esses dados. E para nanopore, o que acontece? Quando você faz, por exemplo, o Zoom Minimap, ele tem ali um critério que, quando ele faz o alinhamento, ele tem um score de quão bom é aquele alinhamento. Porque, obviamente, se você tem um erro de 10% no teu dado, não dá para usar um critério de 97%, 99%. Então, na verdade, a gente utiliza esse score do alinhamento, então tem lá um parâmetrozinho, que se ele for de alta qualidade, a gente vai seguir naquela espécie. E aí a gente tem validado com amostras conhecidas da espécie e funciona super bem. Sim. E isso aí varia com o tamanho do banco de dados, né? Quanto maior for o banco de dados, os scores vão mudando e assim por diante. Exatamente. O desespero do banco de dados. Banco de dados, pessoal, outro ponto importante. Banco de dados tem muito erro, tá? Então, isso é uma coisa assim, tem sequência que está lá, que não é o que deveria ser, e tem sequência que diz que é uma coisa, mas é outra. Falsidade ideológica de sequência em banco de dados. Então, assim, toda análise, por isso que a gente fala, não é 100%, mesmo na análise bioinfo varia, porque depende do banco de dados que você está utilizando, você vai ter um erro. Então, sempre pega aquele dado com um certo critério ali, tá? E se possível, também checar, né, Rafa, o banco de dados, fazer uma análise manual daquilo que você está utilizando, porque tem muita coisa realmente ruim. O pessoal está perguntando aqui, curiosidade, o custo do mini-ion. Custo da máquina? Quem perguntou essa? Ixi, eu não anotei. A Camila Patrícia. Em custo de equipamento ou de kits e tudo? Ou de análise individual? Não especificou. Ela está aí ainda? Quem foi? Eu tô aqui, do equipamento mesmo. Então, o equipamento, o starter dele, ele custa, por importação, $1.200, e ele já vem com uma flow cell e um kit. E aí depois você começa a comprar só os reagentes. Então, o que acontece? Acaba que a análise ela acaba ficando um pouco mais barata por amostra, etc. Mas o starter dele é 1.000 e pouco. Comprando em real, deve dar uns 20, 25 mil reais. Então, é muito barato. Só que ele tem aquele inconveniente, né? A logística dele, flow cell, leituras, número de reads que ele gera. Então, ele tem alguns inconvenientes com o Illumina, mas assim, você consegue brincar com ele de maneira inicial. Então, a Nanopore fez isso para poder disseminar rápido no mercado, criou um equipamento pequeno, todo mundo vai comprando o seu equipamento e depois vive em função de consumo de reagente. Então, aí você gasta muito mais com reagência, não se preocupa com a máquina, tá? Mas começar com o Nanopore não é complexo. Só tem que tomar cuidado porque os kits vencem muito rápido. O prazo que eles dão é de 1 mês a 2 meses no máximo para reagente. Então, você já recebe aquilo ali, já tem que estar, quando for fazer o protocolo, senão você pode perder uma flow cell fácil. E eu já vi isso acontecer com um colega na universidade. Compraram, deixaram um tempo, foram usar, tinha vencido e não deu nada. Legal? Ótimo, obrigada. O pessoal agradeceu pela apresentação, excelente trabalho. Amanhã vamos trabalhar com qual? Então, isso aí você já respondeu. Amanhã a gente vai estar trabalhando com Illumina. Você poderia explicar novamente a diferença entre a análise de microbiota e metagenoma? Legal. Quando a gente fala de metagenômica, você fala de genômica feita de várias coisas, ou seja, não é um genoma puro, senão você faria simplesmente genoma. Então, assim, quando eu vou para uma comunidade, eu tenho várias bactérias, vários fungos, eu acesso parte do genoma desses organismos, eu estou fazendo uma análise de metagenômica, certo? Então, quando você falar em metagenômica, você tem que pensar, eu estou acessando vários genes de vários micro-organismos, né? Então, a gente chama de metagenômica shotgun, metagenômica estrutural ali. Microbiota, eu só estou fazendo um cara-crachá de quem está ali. Para fazer isso, eu estou olhando para o crachá. O que é o crachá? 16S ou ITS. E aí eu faço uma análise de microbiota. Tá certo? Então, se é 16S-ITS, é microbiota porque eu estou olhando um gene. Um gene não é genômica, um gene, é um marcador. Quando eu sequencio aleatoriamente o DNA que está ali, eu estou vendo vários genes ao mesmo tempo. Eu estou vendo várias regiões do genoma de vários organismos. Aí eu tenho uma análise de metagenômica, tá certo? Então, só para diferenciar, aí eu tenho que ir para uma análise, por exemplo, de shotgun.
Eu sequencio aleatoriamente tudo e depois, por bioinfo, eu vejo que genes apareceram. Ou eu clono esse DNA em uma bactéria, por exemplo, e tento buscar uma enzima. Aí é uma análise metagenômica. Então, microbiota 16S e TS não é metagenômica, tá bom? Você pode chamar análise de diversidade, análise de microbiota, etc. Aproveitando aí, Rafa, o pessoal perguntou Sim. aqui, shotgun e whole genome sequence são a mesma coisa? Tecnicamente, do ponto de vista da máquina, a máquina entende que é um DNA que você fragmentou, colocou um adaptador e foi sequenciando aleatoriamente. Então, em termos de protocolo para máquina, você faz igual, mas não é a mesma coisa. O olho de numeranálise, você pega um genoma puro de um único organismo, então não tem DNA de outra fonte, só tem daquele organismo e você sequencia. Aí é uma análise de genoma completo. O metagenômica shotgun, não, você não tem pureza. Você tem uma amostra que vem tudo, vem várias bactérias, fungo, vem sujeira, vem tudo. Então não é a mesma coisa. Mas do ponto de vista de protocolo, se eu pensar assim, para a máquina, para o kit, você vai usar o mesmo kit. Para uma metagenômica shotgun, você vai ter que aumentar a cobertura para poder ter uma análise representativa. Para a genômica convencional, aí você calcula em função do tamanho do teu genoma e você faz uma multiplicação para saber quanto você precisa de dado para poder montar um genoma. Com o shotgun, podemos fazer análises semelhantes a essas que foram feitas com 16S, com o plus de ter uma identificação de vírus, arqueia e bactéria? Nela, a identificação e também dá para detectar variedade? Dá para fazer isso? Dá para fazer isso sim, dá para fazer. Tem vários artigos, inclusive, se você pegar no Google Scholar e jogar 16S e shotgun, vão sair alguns trabalhos que fazem isso. Você valida. Obviamente, tem o bias, né, de cada uma delas, você vai ter, porque o 16S ele não é cópia única em bactéria, ele varia o número de cópias, então a abundância vai variar. Quando você faz por genoma, você está quantificando em função da representação desse genoma. Então, não é 100% fiável, mas sim, você tem a mesma informação, só que o plus se tiver vírus, bactéria, se tiver alguma outra coisa, até DNA alienígena, você vai achar ali. Só tem que tomar cuidado com a questão de contaminantes. Supõe, eu quero fazer uma metagenômica, um shotgun de uma amostra bucal de paciente. Vai vir célula do paciente. Então, depende de como você processar a tua amostra antes da extração, você pode ter 99% de DNA humano e 1% de todo o resto. Aí você perdeu. Se você faz uma microbiota, se você faz um 16S, pode estar contaminado o que for. Se tiver 1% de material de DNA de bactéria, você, na tua análise, só vai ter a bactéria, porque você simplificou 16S que só tem na bactéria. Então, para amostras muito complexas, o ideal você começar primeiro com uma microbiota, que é mais barato, e você consegue ser específico porque você quer. Mas se é uma amostra pura, supõe um solo, agricultura, um solo desfoliado lá, antes de você fazer o plantio, não vai ter praticamente matéria vegetal. Então, basicamente, o que você vai ter vai ser realmente a apresentação do ambiente, né? Bactéria, fungo, vírus, etc. Então, você consegue ter o mesmo tipo de informação na shotgun que você teria com 16S, respeitando essas limitações de método e a contaminação. Tem outra aqui. Podemos analisar os dados de biblioteca shotgun com o Chime, mas somente para aferir taxonomia e depois utilizar esses grupos taxonômicos para fazer uma análise funcional? Não, porque você usa o banco de dados com referência de uma região específica para o Chime. Então, você não vai poder fazer o mesmo tipo de análise. Você tem outras ferramentas que você utiliza. O que você vai fazer? Você tem duas opções para fazer uma análise dessa com um shotgun, por exemplo. Você pode fazer com um centrifuge, um Kraken, que ele pega cada read e ele bate contra o banco de dados. Tá? Eu posso até procurar daqui a pouco e postar aqui para vocês. Mas uma se chama centrifuge e a outra é a Kraken 2. E aí você não precisa, se você usar essas ferramentas, você não precisa fazer uma montagem do genoma. Você simplesmente pega uma read de cada vez, eles são métodos super rápidos, e você assigna, depois você conta isso e faz um gráfico. Ou você pode montar com o teu programa favorito, Metaspades, MegaHit, MetaBolvet, sei lá, que você goste. E depois, sobre isso, você analisar os genomas, os fragmentos que você encontrar.
Então, você pode fazer dependente de montagem ou independente de montagem. O cracking no centrifuge ele é super rápido, é até mais rápido do que você fazer. A gente estava discutindo isso outro dia. Quando que vai ser viável você não fazer mais 16S, por exemplo? A gente acha que daqui a 2 anos, 16S deve cair por terra em termos de custo, porque vai ser mais viável você sequenciar por shotgun e fazer infinitamente mais coisas. E do ponto de vista de bioinformática, é mais rápido uma análise com o centrifuge ou com o Kraken 2 do que com o próprio Keim. O Gustavo que o diga, coitado. Como vocês trabalham com controle de qualidade no sequenciamento do nanopore? Checam por quimeras, por exemplo? Não, a gente não tem na nossa pipeline uma checagem por quimera. O que a gente faz geralmente é uma checagem por qualidade e por tamanho do fragmento. Então a gente faz uma eliminação do tamanho dele. Então 16S, por exemplo, tem até um negócio legal aqui. Eu não vou poder mostrar porque está o nome do sequenciamento. Mas a gente faz um sequenciamento e você tem uma distribuição dos fragmentos. Tem um fragmento mais curto, tem fragmento mais longo e tem o fragmento que está ao pico ali processado, né? O ideal. Então a gente seleciona pelo tamanho, então já elimina fragmentos parciais, mas hoje na nossa pipeline quimera não tem feito. Mas novamente, o importante da nanopore é você geralmente validar com um dado pareado com Illumina, por exemplo, que tem processamento, e a correlação é muito alta. Então, mesmo as potenciais quimeras que são geradas, até no próprio alinhamento no Minimap, ela vai acabar sendo um alinhamento de baixa qualidade, porque ela vai alinhar com uma parte de um lado, uma parte do outro, que isso sim é um passo importante, e ela vai ser descartada aquela read. Então, não tem um método explícito de tentar encontrar onde é que está um perfil diferente. Você já utilizou o MGRAST para analisar shotgun? Eu odeio aquela plataforma. Quem perguntou isso? Cadê a pessoa? Alguém já passou por isso? A gente já, assim, quem me conhece sabe que eu sou muito chato para usar qualquer coisa de terceiros no sentido de servidor. Sobe o dado aqui, aperta o play. Por exemplo, eu sou um alto hater de Galaxy, etc. Então, assim, quem me conhece sabe que eu sou chato. Fala, não coloca servidor. Por quê? Você perde o controle do dado, você perde o controle de muitos parâmetros. Então, assim, o que a gente faz com metagenômica geralmente é fazer local. Hoje, nosso padrão é o Centrifuge ou o Kraken, dependendo de algumas demandas. A gente gosta bem do Centrifuge. O Kraken ele dá alguns problemas para instalação, mas o Centrifuge ele é bem rápido. E aí você consegue fazer uma assimilação muito rápida, bem fiável, bem documentada, bem robusta. Mas, inclusive, para pegar dado do MGRAST para fazer algumas análises, ele não fornece o dado com qualidade, com filtro de qualidade. Então, você pega muito dado lixo, que acaba enviesando a tua análise quando você quer comparar. Pega do banco de dados e compara com 300, com 1000 metagenoma do MGRAST. Não vai. Aproveitando aí que você está falou do Centrifuge, ele serve tanto para short quanto para long reads? Boa pergunta. Para long, para short, a gente usa. Para long, eu não sei. Funciona sim. Não, a gente já testou. Ele pega long read também. Eu lembro que o Guilherme já testou. Sobre fungos, pela experiência de vocês, qual seria a identidade mínima? Consideraria Illumina per end de 150 ou 250? Vixe, taxonomia 150 eu não consideraria nada. Tem gente que trabalha com V4, 150, etc. primeiro. Então, eu já diria que não, independente do que você está olhando. Fungo tem sido basicamente desafiador para a gente com Illumina, correto, Gustavo? Mesmo usando o ITS2, que ele é hipervariável, ele tem melhor resolução, a gente tem tido bastante problema com resolução para fungo. Teve um dado mesmo, e a gente depois foi para a literatura para olhar, era algo do estilo 90% do que sai para fungo, a assignação, o nível taxonômico mais alto melhor que ele consegue é fungo. E aí 10% das reads, né, o desespero do Gustavo, 10% das reads ele consegue chegar à família, classe, etc. Foi bem tenso. Com o nanopore a gente consegue chegar em espécie com facilidade, porque ele pega, como a gente faz hoje,
ITS1 mais o ITS2 mais o RNAzinho que está no meio. É um fragmento de quase 900 pares de base, e aí dá melhor resolução. Mas Illumina ITS2 tem sido ruim, tá? Então a gente não... Eu acho que era nesse sentido a pergunta, mas a resolução é muito baixa. Então, particularmente eu não gosto. A gente perde muita informação que ele não consegue resolver. Não tem resolução, na minha opinião, não tem resolução suficiente para você conseguir aprofundar os grupos de fungo. Eu acho que das que eu tinha anotado aqui já foi. Não sei se a Estela pegou uma que eu deixei passar. Bastante gente comentou que a microbiota também é chamada de metataxonômica ou metabarcode. É a mesma coisa. É uma forma diferente de falar a mesma coisa. Metataxonômica justamente por isso. A meta vem desse ambiente, vem de várias coisas. Taxonômica porque na taxonomia de um bicho. Os mais puritanos biólogos que falam taxonomia, se falar isso com eles, eles vão morrer. Vão falar, eles vão ter um infarto naquilo ali. Falar, não é taxonomia. A gente só fica gravado, né? Pessoal, tomara que nenhum taxonomista depois assista esse vídeo. Mas, enfim, são sinônimos. Metataxonômica, metabarcoding, porque você põe um código, um barcode, e depois junta no sequenciamento só, você não faz separado, mas seriam semelhantes. A gente prefere diferenciar entre microbiota e metagenômica. Então, a gente chama assim, o microbiota e shotgun. A gente tem uma ideia que você vai fragmentar o DNA completo e fazer o sequenciamento. Uma outra maneira que o pessoal também enviou algumas dúvidas foi através do nosso formulário. Nós enviamos um e-mail a vocês, tá? Então, algumas pessoas deixaram alguns recadinhos, e se vocês tiverem algumas dúvidas, né, de repente agora à noite surgiu alguma dúvida, ou amanhã antes da nossa segunda aula, se vocês quiserem deixar um recadinho lá. Tem uma pergunta sobre a extração de DNA. Se existe diferença para a extração entre congelar a amostra a menos 20 ou a menos 80 graus Celsius? Boa pergunta. Não, congelado está congelado. Menos 80... A gente vê diferença, na verdade, em viabilidade de célula quando a gente guarda o micro-organismo em si, mas não, nenhum tipo. Menos 20, menos 80 vai dar a mesma coisa. Para a microbiota, né? A impressão que você vai extrair, você não vai recuperar esse DNA. E sobre as análises, se elas podem ser feitas completamente em plataformas públicas? Ah, o da plataforma pública. Plataforma pública eu imagino que seria software livre, ele estaria se referindo, né? Ou você joga no servidor, ou você pega software livre. Sim, hoje, desde sempre, na verdade, desde do tempo de USP, nós nunca utilizamos ferramenta paga. Algumas empresas, inclusive, que vendem kits, a gente não vai citar, sempre vieram vender, não, tem nossa ferramenta, monta genoma, faz microbiota, faz tudo, você paga a licença, a gente não paga a licença. As melhores ferramentas hoje do mercado, elas são de acesso livre, e você pode usá-las, inclusive, para fins comerciais, e é o padrão ouro, porque o método está publicado, está validado pela comunidade, tem, sei lá, tem ferramenta com 10 mil citações, todo mundo validou, melhorou, contribuiu no Git, etc. Então, tudo pode ser feito sem gastar nenhum centavo nesse sentido. O que a gente faz, que aí depende muito do volume de dados, isso é uma limitação, é utilizar a nuvem, isso sim, porque tem dado, principalmente para a metagenômica, amanhã a gente tem que fazer uma montagem de um dado gigantesco que não tem computador que aguente, né? E mesmo servidor físico, não tem servidor físico que aguente. Então, aí tem um custo associado, tem forma de otimizar para reduzir o custo, mas... Ah, tá, e sobre postar o seu raw data em base pública. Vejo que não é obrigatório, porém é comum. Sim, porque o que acontece? A revista ela pode te pedir. Se você vai publicar, a revista vai falar, o dado tem que estar livre. A revista mais séria pedem. Por quê? Porque se alguém quiser reproduzir, se alguém quiser comparar o teu dado com uma outra análise, ele tem que ter acesso. Como é que a gente sabe que o dado existiu? Como é que a gente sabe que a análise foi bem feita? Tem até, geralmente, quando é trabalho de bioinfo, o revisor, às vezes, refaz a tua análise e acha erro. Isso acontece muito. Então, tem que estar público. Então, se entende que se foi feito com dinheiro público, você vai publicar para a comunidade, tem que estar público. Para a empresa não é um problema. Então, por exemplo, muitos dos nossos clientes hoje tem até contrato de sigilo e confidencialidade. Ele fica com o dado e ele guarda num disco forever e não vai disponibilizar nunca. Mesma coisa com, por exemplo, quem trabalha com parte humana, etc.
Onde costumam publicar esses dados, postar, é em NCBI. NCBI é referência hoje. Ele tem uma ferramenta bem legal, deve ter com certeza uns 3 vídeos da Naila Sola que está aí, como subir um dado para o NCBI, certeza. Se tiver alguma dúvida, perguntem para ela. Mas eu aposto que deve ter uns 3 vídeos no YouTube lá, fantástico dela, ensinando como subir um dado. Aí tem uma ferramenta, você monta uma planilha com metadado, fala que espécie que é, tamanho do dado, como foi feito, tal, faz um upload para o sistema e aí você coloca no NCBI se você quer colocar um embargo, no sentido de vai liberar para o público hoje ou daqui a um ano. Para a revista, você pode fazer isso, tá? Como o paper vai e volta, ela fica muito tempo, você pode submeter o dado, você pega o código, coloca no paper, manda para a revista e fala, olha, eu depositei, tá lá, mas ele não está público, porque eu tenho que publicar ainda e eu não quero que alguém, sei lá, roube meu dado, uma coisa do estilo. Então, eu acho que o NCBI seria o principal ponto. Aí depois tem outros bancos de dados que alguém coloca lá no ABI, etc. Mas a primeira tentativa seria o NCBI. Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida também, a gente tem ali uns 5 minutinhos, quiser abrir o áudio, perguntar, fica à vontade também. Levanta a mãozinha, abre o áudio e toca as perguntas. Eles são muito resistentes, tem 60 pessoas ainda, já são 6h20. Impressionante. Ficou claro, pessoal? Mais alguma coisa? Mais alguma dúvida? Amanhã, então, a gente vai ter essa demonstração. Nós vamos fornecer o código, então não vai dar para todo mundo, não vai ser aquele treinamento de todo mundo, todo mundo agora, clica aqui, porque tem que fazer setup, configuração, então não imaginem que todo mundo vai conseguir rodar. É para ter o código, tirar dúvida, ver. O Gustavo fez um material bem autoexplicativo, está muito legal. Ele vai fazer na hora para mostrar como vai ficando a análise, tá? E aí depois vai dar para vocês com esse código, quem tiver ali um dado ou vai começar algum projeto, reutilizar isso com sua própria informação e reproduzir, né? Já tendo tido esse tira-dúvida. Mas aí fica legal, porque você levanta a mão e fala, nossa, mas eu não entendi essa parte, nossa, mas aqui eu posso mudar tal coisa. Então dá para fazer bem interativo, beleza? Pessoal, se ninguém tiver mais dúvida, então tá lá o formulário aberto no e-mail que eu mandei para vocês, podem colocar. Para a próxima semana a gente faz um compilado do que foi discutido e manda também, posta pelo blog. E aí hoje e amanhã a gente faz também a gravação. E lá para a semana que vem a gente faz algumas edições, elimina algumas coisas, deixa bonitinho, sobe lá para o YouTube, para vocês terem acesso a futuro dessa apresentação. Se achar que vale a pena. Se achar que não vale a pena, ignora aqui. Você sabe também, a gente escutar uma vez já é suficiente, sofrência aqui. E aí eu agradeço vocês, então, pela presença, espero que tenham achado proveitoso e estamos em contato aí. Grande abraço. Bom friozinho para todo mundo.